Platão, ele dizia o seguinte: quando a gente nasce, a gente olha para o mundo, a gente não tem noção de nada. O que rege a gente são apenas os instintos. Instintos, Platão chamou de eicásia. O que é eicásia? São os instintos primitivos do ser humano. Daí depois, você começa a ter uma certa noção de mundo. Você começa a olhar para aquilo, ver uma cadeira, ver aquilo e ver uma pessoa. Você começa a dar significado para as coisas. O nome disso é pistes. Professor, o que é pistes? Pistes é quando você desenvolve a capacidade de dar o que? Vai, gente, significado para as coisas. Só que chega uma hora que você vai ficando um pouquinho mais adulto e mais sábio, que você vai começando a questionar as coisas. Meu pai com 14 anos queria que eu fosse médico. E eu falei, caramba, legal, médico ganha muito dinheiro, tal, aquela coisa toda. Só que eu ressignifiquei aquilo na minha cabeça. Eu questionei meu pai, falei, mas será que é isso mesmo? Será que está dando dentro da minha zona de genialidade? Será que é o que eu amo de verdade fazer é ser médico? Quando você começa a questionar, você entra numa outra parte chamada de dianoia. O que é dianoia? É você questionar tudo aquilo que estão te falando ou tudo aquilo que você está vendo. Vocês já ouviram falar de metanoia? Pois é, metanoia é uma reconfiguração da mente. A dianoia é um passo antes. É onde você começa a questionar as coisas. E depois que você questiona e começa a dar novos significados, você chega na sua verdade. Você chega na sabedoria, na verdade, na iluminação, na intuição, que a gente chama de noesis. O que é noesis, gente? Noesis é a verdadeira sabedoria. É aquela pessoa que tem 65 anos de idade, ela nunca foi numa metrópole na vida, ela sempre viveu na roça, daí você senta lá para conversar com ela, parece que ela sabe mais sobre as faculdades mentais do ser humano do que aquela pessoa que fez FGV, MBA, foi para Harvard, passou 10 anos só estudando nas melhores universidades do país. Isso é noesis. Noesis é a iluminação divina, é a sabedoria, é lá o lugar que a gente vai chegar. Legal, só que hoje o tema qual que é? Vai, gente, os 3 inimigos do crescimento do ser humano. O que te impede de crescer na vida são principalmente essas 3 coisas. Número 1, o medo patológico, que é diferente do medo comum, que eu vou explicar também. Vai lá, autossabotagem, que eu vou explicar também. Mas hoje o foco principal é o que? Vai, procrastinação. Eu coloquei esses 3 aqui só para ficar claro a diferença deles. Porque senão você começa a confundir. Daniel Goleman, ele fala assim, ó, autoconsciência e autogestão. O que é autoconsciência? Eu sei o que eu estou sentindo. O que é autogestão? Eu sei gerir o que eu estou sentindo. Eu não vou saber gerir o que eu estou sentindo se eu não souber o que eu estou sentindo. É igual um doutor, ele vai te fazer uma série de perguntas, o médico, para saber o que você tem, para aí sim passar o remédio certo. Então, se eu confundir frustração com insegurança, com desmotivação, com ansiedade, como é que eu vou tratar? Então, primeiro eu vou te mostrar a diferença dessas 3 antes de entrar em procrastinação, tá? Procrastinação é ruim ou é bom, gente? Só o fato de você procrastinar e falar que vai deixar para amanhã, gente, já é liberado dopamina no seu mesencéfalo. Você já começa a ter prazer, só de falar que vai deixar para amanhã. Daí quando você sai e ainda vai assistir um filme que você gosta ou comer uma pizza de chocolate, aí é um excesso de dopamina no mesencéfalo. Daí eu te pergunto, irracionalmente, instintivamente falando, procrastinar é bom ou ruim? Vai? É ótimo. O cérebro ama procrastinar. Porque o objetivo principal do cérebro, gente, não é ser feliz, nem ter sucesso, nem ter bilhão. O objetivo principal do cérebro qual que é? Vai? Gerar sobrevivência. E sobrevivência tem a ver com economia de energia. Se eu gasto menos energia do que eu consumo, eu me mantenho vivo. Procrastinar é o ato de não agir. Se eu não estou agindo, estou economizando energia, se eu estou economizando energia, estou meu certo. E assim que funciona. Então olha aqui para mim, rapidinho, só para ressignificar a parte neurofisiológica. Procrastinar é bom ou ruim para o cérebro? Infelizmente para o cérebro é bom. É por isso que a gente está aqui lutando contra a procrastinação. E eu vou ensinar como é que vocês vão fazer isso. Você que é procrastinador, você tem uma mentalidade procrastinadora. Eu já te expliquei, talvez, ou não expliquei, a diferença de cérebro e mente. O que é o cérebro? É o computador. O que é a mente? São as programações que instalaram nesse computador. Daí, instalaram PPs na sua mente. O que são PPs? São programações procrastinadoras. Gilberto, me fala 5 PPs que instalaram em mim. 5 PPs, anota aí. A primeira programação procrastinadora que instalaram em você. Número 1, anota assim. Ninguém manda em mim. Você não vem me dar ordem, não. O que é esse negócio de ninguém manda em mim?
Principalmente quando você tem tarefas que são impostas por outras pessoas, geralmente você procrastina elas, você não faz. Porque você é o reizinho, é você que manda na sua vida. Não venha me dar ordens. Essa é a primeira PP que instalaram. Isso te faz procrastinar, tá? Segunda, anota aí. A vida é muito curta. A gente precisa viver adoidado. Bora curtir a vida adoidado. Porque a vida é muito curta. Você já escutou isso de alguém, sim ou não, gente? Pô, para de ser bobo, cara. Hoje é sábado, você tá estudando. Bora curtir a vida é muito curta. Aí você fala em relação a quem? É de um gafanhoto? Ou a vida da terra? Terceira PP que instalaram em você, anota aí. Dicotomia incrível / horrível. Gilberto, o que é isso? Vamos fazer uma live na casa do Gilberto. Nossa, vai ter LED na piscina, vai ter um monte de coisa, vai ser super legal, vai ser perfeito, vai ser incrível. Nossa, mas o YouTube não funcionou. Aí sai imediatamente de incrível para quê? Vai? Horrível. Os psiquiatras chamam isso aí de síndrome céu-inferno. É aquela pessoa que acha que se ela tem o marido dela, ela tá no céu. Mas aí depois de uma separação, quando ela tá sozinha, ela tá onde? Vai? No inferno, que ela jamais vai conseguir ser feliz de novo. Agora, Gilberto, se não for perfeito e se não for incrível, eu não faço. Isso é procrastinar. O que é procrastinar mesmo, gente? Vai? Primeira coisa, adiar. Então, se não for incrível, você vai adiar. Porque se não for incrível, na sua cabecinha vai ser o quê? Vai? Horrível. Quarta PP que instalaram em você. Coloca assim, ó. Essa é forte, hein? Intolerância à incerteza. Intolerância à incerteza. Eu vou te explicar o que é isso. O que é intolerância ao glúten? Quando chega glúten em mim, eu passo mal. O que é intolerância à incerteza? Quando chega incerteza em mim, eu passo mal. Só que nesse caso não é passar mal, é eu fujo. Em momentos de incerteza, eu não consigo tomar decisão nenhuma. Eu prefiro deixar para amanhã a fazer isso agora. Quinta PP, anota aí que instalaram em você. Complexo de inferioridade. Sabe por que você procrastina e deixa para depois as coisas? Porque você se vê menor que os outros. Menor em capacidade, menor em beleza, menor em energia. Você fala assim, esse menino é novo, por isso que ele está fazendo essas coisas. Esse menino é muito sábio, ele tem 95 anos, por isso que ele tem um clube da sabedoria. Essas 5 PPs são muito fortes. Eu queria até que a gente repetisse para quem está chegando agora, tá? O que são PPs? São programações procrastinadoras. Que pais, parentes, políticos, pastores, padres, propagandas, todos os P's programadores instalaram na cabeça de vocês. Imagina que existe um objeto real e uma ameaça real na sua frente. Por exemplo, um homem com uma arma apontada. Um bandido com uma arma apontada é um objeto real com uma ameaça real na sua frente. Como é que chama isso? Vai? Medo. Você vai ter medo ou não vai? Você vai ficar com aquela sudorese, você vai ter taquicardia, você vai ficar tremendo, daquele jeito que você já sabe de medo. Eu tenho um objeto, tipo esse aqui que está aqui, ó. Um inseto. Tem um inseto bem aqui no papel. Só que não existe ameaça nenhuma desse inseto. Só que minha esposa, ela vê o inseto, ela sai correndo, sobe na cama, aquela coisa toda. Ela tem a mesma descarga adrenérgica de um bandido com um revólver. Como é que chama isso? Fobia. Nesse caso, entomofobia, que é de inseto. Gilberto, e quando não existe nenhum objeto, nem a ameaça, e mesmo assim eu tenho essa descarga de adrenalina, como se fosse um leão na minha frente. Como é que chama isso? Pânico. Você conhece gente com síndrome do pânico, sim ou não, gente? Essa parte é uma parte desregulada do seu departamento do medo. Se é uma parte desregulada do departamento do medo, a gente chama de medo que vai? Patológico. Medo patológico quer dizer, gente, que isso aqui já virou uma doença e precisa ser tratado. Vai num terapeuta, vai num psicólogo, vai no Dr. Marco Abud, que é o psiquiatra, que vai estar com a gente lá sábado no evento. Tem que tratar isso aqui, ó. Gilberto, como é que trata? Tem várias formas. Tá. Professor, agora o que é autossabotagem? Primeira coisa, entenderam o que é o medo patológico? É quando não existe uma ameaça, mas mesmo assim você fica com medo. Você quer montar um negócio. Gilberto, eu morro de medo de empreender. Que exemplo? Minha empresa vai quebrar, é muito difícil empreender no Brasil, os impostos são muito altos, eu não vou conseguir investidor, eu não vou ter sócio. Só que você está sendo presunçoso. Você está imaginando coisas que sequer existem. Vamos lá, o que é autossabotagem? É quando você encontra um motivo positivo para
permanecer em um comportamento negativo. Vou dar exemplos, tá? Ó, autossabotagem é quando você encontra um motivo positivo para permanecer em um comportamento negativo. Vocês sabem que eu tenho uma rede de escolas, né? Já atendi muito aluno, pai, mãe, essas coisas. Foi assim que eu desenvolvi muito minha sabedoria. Foi ouvindo todo tipo de gente, do mais novo ao mais experiente. Chama princípio fundamental da lateralidade dos grandes sábios. Não negue nenhum tipo de conhecimento, tá? Então uma mãe uma vez chegou em mim e falou assim: nossa, minha filha tem que estudar, Gilberto, no seu cursinho. Eu falei, por quê? É porque em casa ela não estuda. Tá, a mãe acabou de me falar um comportamento o quê? Negativo da filha. Aí eu virei pra filha e falei assim: ô, então vem pra cá fazer cursinho aqui comigo, aí. Daí ela falou assim: não, Gilberto, eu concentro melhor em casa estudando sozinha. Eu falei, entendi. Mas quantas horas por dia você estuda? Ah, Gilberto, 1, 2. Eu falei, como é que você quer passar pra medicina? Os meus alunos aqui estudam de 6 a 8 horas por dia, sem contar as aulas. Não, Gilberto, mas eu só funciono assim, estudando sozinho em casa. Eu falei, tá bom, mas 1 hora é pouco. Não, mas eu só funciono assim. Aí, isso é autossabotagem. Ela vai passar, gente? Nunca. Impossível. Então, autossabotagem é quando você encontra um motivo positivo para permanecer em um comportamento que negativo. Isso é autossabotagem. Isso não é procrastinação. Beleza? Entendemos o que é medo patológico. É aquilo que não tem ameaça, mas mesmo assim gera aquela descarga bioquímica. Entendemos o que é autossabotagem. E agora a gente vai para a ciência de que da procrastinação. Meu foco hoje, gente, é principalmente em negócio, tá? Em quem quer empreender, mas ainda não começou. Gilberto, eu posso aplicar isso aqui na minha vida mesmo sem ser empreendedora? Óbvio que pode, tá bom? Mas meu foco é te ajudar a montar seu primeiro negócio e tirar esse monte de bola de ferro que você fica carregando nas suas canelas. Vamos lá, qual que é o primeiro P que te impede de fazer qualquer coisa que você queira na sua vida? Seja abrir um negócio, seja conquistar um namorado ou namorada, seja fazer uma faculdade. Paralisia, gente, acontece pelo seguinte aspecto. Quais são os 3 Cs para você conquistar qualquer coisa na sua vida? Primeiro, começar, depois, continuar, até o que concluir. Isso aqui é seu negócio, ó, seu negócio milionário, bilionário, gerando um monte de emprego, pagando impostos e crescendo o país. Só que aqui no começo tem alguns problemas. Quais são os problemas que acontecem no começo? Medo. Só que eu abri a live falando sobre medo, justamente para te mostrar que você tem medo de coisas que não tem ameaça nenhuma. Sabe de que eu tinha medo, gente? De tirar a carteira. Eu morri de medo de fazer a prova. E eu bombei 4 vezes. Só que eu olhava na rua, um monte de gente dirigindo. Eu falei, cara, se um monte de gente dirige, por que eu não posso dirigir também? Só que eu sempre bombava. Aí chega uma hora que, enfim, coloquei na cabeça, tive que fazer uma reprogramação mental para passar na prova do Detran. Vai vendo. O tanto que a gente enxerga ameaças em lugares que não existem. Só que o pior mesmo na hora de começar, custo. Gente, é assim, todo começo tem um custo. E você tem que saber, ter inteligência para negociar com esse custo. Gilberto, quais são os custos de começar uma empresa, ou de começar um namoro, ou de começar qualquer coisa na minha vida? Tem um custo de energia. Você vai gastar mais energia? Não vai, gente. Você vai ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde, isso é normal. Vai ter um custo financeiro, às vezes de uma grana que você não tem. Mas o que você pode fazer? Arrumar investidores. Lá em 2013, quando eu montei minha primeira escola, eu não tinha grana. Foi graças ao Luiz Antônio Brito, que foi um investidor que colocou grana, e uns lotinhos que eu tinha na época, desde os 18 eu já queria montar a escola, fui comprando uns lotinhos ali. Aí eu vendi todos os meus lotes, não deu quase nada, mas o Luiz botou dinheiro e a escola nasceu. E a gente ficou 1 ano em dívida, 2 anos também, 3 anos também. Só foi dar dinheiro no 4º ano. A gente viveu o vale da sombra da morte durante 3 anos lá na escola. Sentindo o gosto de ferro na boca. Tem gente que não aguenta 1 hora isso. Eu refinancei meu carro 3 vezes. Fui parar na mão de agiota, factor, gente com revólver na mão, para levantar dinheiro para pagar a folha de funcionário. Isso é empreender. 3 anos, Gilberto? 3 anos. E hoje, como é que tá a sua vida? Grava uma frase, ó. Esteja disposto a fazer aquilo que ninguém faz e tenha resultados que ninguém tem.